Bom dia, irmãos. Queria falar para você e para mim também algo muito sério sobre perdão. Então, assim, há 3 pecados que Deus não perdoa. O primeiro dos pecados é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, está lá em Mateus 12:31, diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmias aos homens, no 30, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Isso é muito sério. O segundo, bom dia, filho. O segundo é a falta de perdão. Porque também lá em Mateus 7:2, diz assim: com a mesma medida que vos medirem, vos será medida. Então, se você tem um sentimento contra uma pessoa que te cometeu um pecado contra você e você não a perdoar, Deus também não te perdoará. Então você pode perder a sua salvação porque uma pessoa te ofendeu e às vezes até você tem razão e você não perdoa essa pessoa por causa do seu orgulho, por conta da sua soberba, porque você tomou um prejuízo, você não perdoa. Então você pode perder a salvação por conta disso. E o terceiro é a apostasia. O que é apostasia? Como está lá em Timóteo 4. Apostasia é quando você nega os preceitos de Cristo. Por exemplo, você nega que Cristo é Senhor e Salvador. Você nega a graça da salvação em Cristo Jesus. Você atribui, não, para ser salvo precisa fazer obras, precisa fazer outras coisas. Então isso é apostatar. Por exemplo, um exemplo clássico disso, que todos nós sabemos, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele vivia com Cristo, ele andou com Cristo, ele seguia os preceitos para todas as pessoas que olhavam para ele. Ele seguia os preceitos bíblicos, como tem hoje, né? Padres, pastores, pessoas que vão nas igrejas todos os dias, pessoas que dão oferta, dão dízimos e que fazem até algumas obras, mas são pessoas que não crêem na salvação em Cristo, não crêem na ressurreição, não crêem na vida eterna. Então isso é apostatar da fé. Você estar caminhando muitas vezes com Cristo, mas você não crê. Então isso é apostasia. Aqueles que negam a salvação em Cristo Jesus, que usam doutrinas de demônios, por exemplo. Não tem igrejas que usam doutrinas, vivem em doutrinas, são doutrinas de demônios que nem entram e nem deixam as pessoas entrarem. Então eu queria que você meditasse nisso. Se você blasfemou, talvez por ignorância, que você atribuiu obras de demônios, obra do Espírito Santo como sendo obras de demônios, se por ignorância, arrependa-se. Se humilhe diante de Deus e se arrependa enquanto é tempo, enquanto você pode, né? Se você tem um sentimento contra uma pessoa, um ranço, um rancor, um ódio, porque a pessoa te deu um prejuízo, vá até essa pessoa, perdoa e peça perdão também, ainda que você tenha razão, ainda que você seja o dono da razão, peça perdão, porque está em jogo a sua salvação. Amém? E se por acaso você ainda não crê em Cristo, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, está vivendo uma apostasia, ou se até você vai até na igreja e nunca confessou Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso enquanto você pode, enquanto é tempo. Que a palavra diz, se você se arrepender, se você confessar Jesus Cristo diante de Deus e diante dos homens, você será salvo. Então, se você ainda não fez isso, você está vivendo em doutrinas, em religiosidade, então se arrependa. Se arrependa. Enquanto você pode, enquanto é tempo, o tempo urge. Você pode, numa noite, não acordar mais, você pode sofrer um acidente, você pode ter um infarto, você pode ter, enfim, a gente nunca sabe, ou Jesus pode voltar, né? Porque Jesus já está voltando. Então qualquer coisa pode acontecer conosco. Então se arrependa e busque a Deus enquanto você pode, enquanto é tempo, tá bom? Fica com essa palavra aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Oh, glória.